Boa tarde! Seja bem-vindo à live Condo Conta. Hoje, mais uma live para falar sobre um tema super importante do mercado condominial, do ecossistema condominial. Me confirmem, por favor, se vocês estão ouvindo bem, se meu áudio está bom. Boa tarde, Carlos, Charles, Márcio, Claudino, sejam bem-vindos à live Condo Conta. Logo mais, nós vamos falar sobre um tema que pode ser polêmico, mas hoje nós vamos tratar com muita leveza, porque o nosso objetivo é trazer conhecimento para os nossos gestores condominiais, para que você não passe nenhum aperto no seu condomínio, para que você consiga ter uma gestão tranquila, uma gestão de sucesso, seja reeleito no seu condomínio várias vezes, se assim desejar. Logo, logo, o nosso convidado está chegando também, o Elvis Leal, que é especialista no assunto de hoje. Olá, Marcos. Olá, Elisa. E se você acredita que tem algum gestor que precisa saber mais sobre processos trabalhistas em condomínios, que é o nosso tema de hoje, aproveita e clica aqui no aviãozinho, que é o último ícone da sua direita, e envia essa live para essas pessoas que você conhece. Compartilha conhecimento, coisa boa que a gente vai falar aqui hoje. Essa live ela dura em torno de 30 a 40 minutos de conhecimento de qualidade. Então compartilhe com essas pessoas que você conhece, que você acredita que vão fazer bom uso, que vai fazer diferença na gestão delas. Convido você a fazer isso. Elvis, se você está aí, já acena aqui para mim, para eu saber que você chegou. Hoje a gente vai falar com o Elvis Leal, ele que é especialista em trabalhista para condomínios, então é super específico, vocês poderão fazer perguntas para ele. Se vocês já têm perguntas sobre esse tema, enviem na caixinha de perguntas. Eu já tenho algumas perguntas aqui separadas, mas nós gostamos muito quando vocês participam, né? A participação de vocês é muito especial para nós. Então enviem perguntas aqui na caixinha de perguntas que ficam mais fácil para a gente localizar e é mais fácil dela ser respondida. Eu consigo garantir que ela vai ser respondida, beleza? Se você ainda não conhece o Condo Conta, eu recomendo fortemente que após a nossa live você visite o nosso site e conheça o Condo Conta. Baixe o nosso aplicativo. Em poucos minutos você consegue abrir a conta do seu condomínio a custo zero. É isso mesmo, você não paga taxa nenhuma para abrir a sua conta, não paga taxa para TED e também não paga taxa para emitir os boletos de cotas condominiais. É tudo verdade e temos clientes que comprovam isso. Visite o feed do nosso Instagram, aproveite para consumir os conteúdos que a gente produz. Temos um blog com muitos conteúdos preparados especialmente para você e muitas novidades que a gente posta também no nosso Instagram. Beleza? Vamos ao que interessa? Vou procurar aqui o nosso convidado. Deixa eu convidá-lo aqui, o El. Foi o meu convite. Elvis, já deve ter aparecido uma notificação para você. Olá, Elvis. Acho que aí, agora eu estou te Agora vendo. sim, Tudo bem? Um prazer lhe conhecer.
Tudo bem, Adriele? Prazer é todo meu. Quero de antemão já agradecer o convite do Condo Conta. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Quero de antemão também parabenizá-los pelos excelentes produtos e serviços que estão oferecendo para o segmento condominial, realmente diferenciados de todas as instituições tradicionais que a gente conhece. Parabéns pelo trabalho. Que coisa boa a gente começar a live ouvindo isso. Poxa, eu fico muito feliz com esse feedback nos primeiros segundos. Elvis, poderias começar se apresentando para quem está nos acompanhando, por favor? Claro, claro. Meu nome é Elvis Leal. Sou administrador com especialização em recursos humanos, pós-graduação em Direito do Trabalho. Tenho uma carreira de 28 anos desenvolvida dentro de três grandes administradoras aqui de São Paulo, capital. Dentro desse período, posso dizer em números que eu já administrei mais de 1.000 condomínios, já fiz a gestão de mais de 10 mil funcionários, Uau! já formei mais de 30 profissionais de RH que atuam hoje dentro do segmento. Sou professor de curso de síndico profissional, tenho aí um número em torno de 500 síndicos profissionais participantes desses cursos. Então, são números expressivos que dizem por si Uau, com só aí um certeza. pouco da minha carreira. Além disso, eu trabalho com desenvolvimento humano, treinamento, liderança, programa de desenvolvimento de líderes e equipes dentro das empresas. Então, a gente tem um trabalho bem amplo aí, graças a Deus, de muito sucesso. Muito legal. Então, para você que está chegando agora, o Elvis é uma pessoa super preparada para falar sobre o tema que a gente trouxe hoje, que é processos trabalhistas em condomínios. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, e é um tema que gera muitas dúvidas mesmo, envie a sua pergunta aqui na caixinha de perguntas, que logo mais a gente já vai abrir para as perguntas de vocês, beleza? Contamos com a participação de vocês. Elvis, embora a contratação de funcionários para condomínios por meio de empresas terceirizadas seja uma prática que esteja crescendo, é muito comum os síndicos contratarem por conta própria. Quando essa contratação ela é feita por conta própria, quais são os cuidados que o síndico ele precisa tomar? Eu costumo dizer que o processo trabalhista, ele é uma consequência de uma contratação mal feita, né? Então, quando a gente vai falar que o tema é focado em processo, né? Você tem que entender que o processo sempre vai ser a consequência. Tudo se inicia na contratação. Então, quando você vai pensar em contratar um funcionário, seja para condomínio, seja para uma empresa, o mais importante é você estabelecer qual vai ser o cargo desse funcionário, quais serão as atribuições desse cargo, o que você precisa mapear em termos de competências necessárias para que o funcionário possa exercer aquela função. Então, falando especificamente de condomínio, o grande gap que eu vejo aí no momento da contratação é essa falta de alinhamento do que realmente você tem de expectativa com aquele profissional para o processo de recrutamento, mapeamento. O que os condomínios costumam deixar de fazer? Um manual de atribuições específicos, onde você vai... Porque condomínio tem que entender que cada empreendimento tem o seu porte, a sua característica própria. Pode parecer que porteiro é porteiro em todo lugar, mas isso não é uma verdade prática. Tá? Você tem aquele Sim. porteiro que precisa de competências específicas para um condomínio que é constituído por famílias mais idosas, um pessoal com uma faixa etária mais elevada. Ele tem que ter certas características. O condomínio que tem uma dinâmica maior de jovens, mais fornecedores, uma rotatividade ali de atividades maior, ele depende de um outro tipo de profissional. Então, eu vejo o Uhum. mercado colocar tudo no mesmo pacote.
E aí é onde entra o meu trabalho assessorando essa junção, né, daquilo que você quer com aquilo que realmente pode ser entregue. Legal, muito bem observado isso, porque existem muitos perfis de condomínio, né? Como você falou, Opa, condomínios mais idosos, condomínios mais jovens, mais tecnológicos, menos. perfeito. E aí Faz tem muita. as questões padrões, né, que tem que ser avaliadas, que é a checagem das referências. Por exemplo, hoje não se basta mais você ter aquela carta de referência física que é entregue para você em um papel, né? A modernização, a tecnologia trouxe muita coisa boa, mas algumas coisas também facilitou demais. Então, por exemplo, quando eu estou no processo de recrutamento, às vezes o candidato me apresenta 3 cartas de referências. O que você nota primeiro nelas é que elas têm um padrão comum. Elas são idênticas praticamente. Todas com a Entendi. mesma carinha, com a mesma característica. O condomínio ele precisa se cercar de uma referência telefônica, fazer contato com pelo menos os 2 últimos empregos desse trabalhador, entender como que foi a desenvoltura dele lá naquele condomínio, se de fato o motivo da saída dele daquele condomínio corresponde com aquilo que ele está apresentando para você numa entrevista. Então, são cuidados especiais que o síndico tem que ter no momento de contratar um candidato. Fazer uma checagem, né? Uma dupla checagem se aquilo realmente é ok, Procede. procede. Muito interessante. Vamos um passo além, agora um pouquinho mais técnico, né? Qual é a importância do e-social para os condomínios e como organizar essa comunicação com o governo, especialmente para um síndico que ele não tem um apoio técnico? É possível fazer sem um apoio técnico ou precisa ter um apoio técnico? Qual é a tua orientação? Olha, não consigo ver o síndico fazer esse trabalho sem um apoio técnico, né? O que houve, na verdade, de 2018 para cá com o e-social foi uma digitalização da folha de pagamento. Então, até então, não se tinha informatizado a folha de pagamento para o governo. Você já tinha escriturado outras áreas, né, contábil, financeira, mas nunca tinha se escriturado a folha. E o e-social veio para escriturar a folha de pagamento. Com isso, você precisa de ferramentas, além do conhecimento técnico, ferramentas com serviços de mensageria, troca de informações, banco de dados. Tem toda uma parte técnica e tecnológica necessária para você gerir as informações através do e-social. Então, assim, se você não conhece uma escala de trabalho, uma jornada, um modelo de ponto mais adequado, umas atribuições de cargos e salários, aspectos de remuneração, você não consegue sozinho fazer essa gestão. E aí o mais importante, o governo fez com isso a substituição de algumas obrigações, por exemplo, a carteira de trabalho. Você não anota mais informações na carteira de trabalho física. Tudo está compilado dentro do e-social, com base nas informações que você alimentou eletronicamente. Por isso é fundamental você contar aí com um apoio técnico e especializado para fazer toda essa gestão. Em tempo real, né? Em tempo real. Mais do que nunca em tempo real. Não tem Uhum. mais aquela condição de você dar um jeitinho, né? Antigamente você recebia a documentação para fazer uma admissão e às vezes, porventura, faltava algum documento e o funcionário ficava de te entregar depois. Isso acabou, né? Com a escrituração da folha, você só consegue dar andamento desde a admissão até o processo ali de remuneratório, de geração de folha, se tiver realmente com todos os dados cadastrados e escriturados lá na folha de pagamento.
Exatamente. A minha próxima pergunta é justamente o que que mudou com o e-social. Você já trouxe alguns pontos, mas eu li algumas coisas que falam sobre uma pré-contratação, sobre um adiantamento de documentação. Você consegue falar um pouquinho sobre? Sim. A admissão, né, via de regra, ela sempre teve um processo de ser feito tudo antes do funcionário, de fato, iniciar o trabalho. Antes dele pisar lá para trabalhar, ele teria que passar por todo o processo de documentação, é uma coisa super importante, exame médico admissional, ele tem que passar por um programa de controle médico e saúde ocupacional que faz o exame, para validar essa aptidão dele ali para iniciar o trabalho. Só que com o e-social, isso se tornou obrigatório, né? Antes você ainda conseguia dar um jeitinho, Dá o jeitinho. porque você fazia essa gestão através do seu software. Então, o seu software, você poderia alimentar ele amanhã, né? Ainda de forma retroativa, mesmo que o funcionário tivesse iniciado ao trabalho hoje. Agora, você não consegue mais. Para o funcionário iniciar o trabalho, ele tem que, de fato, ter as informações repassadas ao governo, através do e-social, com a data de um dia antes, né? Então, tem aí uma brecha que é concedida de dar entrada e nos documentos principais e depois até o 15º dia do mês subsequente você subir o restante. Mas eu não recomendo isso para ninguém, tá? A prática deve ser estar com tudo pronto até um dia antes do funcionário começar a trabalhar. Uhum. Gente, essas dicas, elas estão super de acordo com o nosso tema de hoje, que é evitar processos trabalhistas no condomínio, né? Porque a gente percebe um histórico muito comum nos condomínios, né? Haver o passivo trabalhista e o condomínio, por muitas vezes, não ter fundos, né, para cobrir aquele valor, ter que acionar uma chamada extra de capital, e ficar numa situação muito complicada, né? Então, essas dicas é para justamente o condomínio não precisar passar por esse tipo de situação, né? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Maravilha. Vamos lá. Próxima pergunta, Elvis. Em um condomínio, os profissionais eles têm funções específicas. A gente estava falando disso mais lá no início, né? Porém, é comum haver o desvio e o acúmulo de funções. O que que a lei fala sobre isso? A gente costuma ver no condomínio uma prática de coberturas, né? Então é assim, via de regra, o condomínio padrão, ele conta ali com 6 empregados. Então, vamos trabalhar em cima de um modelo padrão. Você tem lá um zelador, você tem uma equipe de portaria, que são 4 funcionários, que podem atuar em escalas diferentes, 12 por 36, 2 diurnos, 2 noturnos, ou pode trabalhar numa forma de revezamento, em turnos menores, e um faxineiro. Então, quando se desvia a função, normalmente é pela falta de planejamento. O que acontece na prática? Quando estão os 6 trabalhando, está tudo lindo e maravilhoso, mas vamos considerar o calendário anual. Em um período de 12 meses, se você tem 6 funcionários, significa dizer que a cada 2 meses você tem um de férias. E aí, quando você tem um deles em férias, você acaba deslocando de forma, talvez, desorganizada, um faxineiro para uma portaria, um zelador para uma portaria. Eu não estou dizendo que não é possível fazer isso, é possível, mas desde que seja feito dentro de uma organização de trabalho, para você pagar o respectivo adicional de acúmulo de função quando isso for necessário. Então, eu posso utilizar o faxineiro, eventualmente, numa portaria. Para isso, a convenção coletiva da categoria prevê um adicional de 20% sobre a remuneração dele para que ele realize esse trabalho. Agora, o que não pode de jeito nenhum
que também a gente pega muito nos condomínios, é: eu contrato como faxineiro, mas ele passa a maior parte do tempo da jornada dele exercendo função de portaria. Então, peraí, o que prevalece? É aquilo que são funções principais. Se a função principal dele não é limpeza, ele não deveria ser um faxineiro, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Na legislação sempre vai valer mais a prática do que o papel. A prática vai prevalecer sobre aquilo que você documentou no holerite ou na contratação. Se você chama ele de faxineiro, mas na prática ele é um porteiro, você vai ter problema. Entendi. Muito interessante isso que você falou sobre coberturas temporárias, né? Nesse caso, o síndico ele tem que fazer alguma anotação lá no e-social? Não, ele não encaminha essa informação diretamente ao e-social. Essa informação ela é remuneratória, né? Se Uhum. você faz um planejamento adequado de férias, onde você já estabelece quem vai fazer a cobertura dos porteiros, né? Eu vou um pouquinho mais atrás, né? Essa questão do adicional, do desvio de função, quando a gente pega um zelador, por exemplo, quando eu sou contratado para participar de um processo de recrutamento de zelador de condomínio, eu já peço para inserir o acúmulo de função desde o início do trabalho dele, desde o momento da proposta salarial. Eu já acompanho a remuneração dele com esse adicional. E eu vou te explicar por quê. Porque eu Hum. crio, dentro da dinâmica que o condomínio pode oferecer, uma segurança jurídica para o síndico. Eu tenho lá um exemplo de uma remuneração de R$ 3.000. Eu contrato ele com um salário contratual de 2.500, adiciono o acúmulo de função, que é mais 20%, R$ 500, e totalizo uma remuneração de R$ 3.000. Com isso, eu mitigo o risco de discutir no futuro: mas eu cobria o almoço do porteiro. Mas quando o porteiro estava em férias, eu também fazia cobertura. Porque eu já fecho isso na contratação. Você vê como que é importante? E como eu falei lá, a ação sempre é a consequência, né? De um processo inicial falho. Então, é assim que a gente tenta conduzir e fechar isso. Entendi, muito inteligente, bem legal. Para proteger o condomínio de futuros processos, né? Muito Perfeito. interessante. Quanto às jornadas de trabalho, e aí eu já vou juntar com uma pergunta do Rui. Quais jornadas elas que podem ser adotadas nos condomínios e se existe um limite de hora extra Sim, que perfeito. pode ser adotado? Perfeito. Existe sim. Então vamos lá. Quando a gente fala de jornada, né? Normalmente também tem uma confusão aí entre jornada de trabalho e escala de folgas. Então eu já vou juntar as duas coisas. Uhum. Jornada de trabalho é horário de entrada e saída. Isso faz eu cumprir a jornada de trabalho. Então, você pode estabelecer diversas formas de jornadas de trabalho, desde que você respeite o limite de 44 horas semanais. É isso que você tem que cumprir, 44 horas de trabalho semanais. É assim que a maioria dos funcionários são contratados, de forma CLT. Como que eu divido isso? Zelador e faxineiro, normalmente você trabalha com um horário comercial. Um horário das 8 às 17, vamos supor, com 1 hora de intervalo, que vai te dar 8 horas de trabalho diárias. E aos sábados, meio período, das 8 ao meio-dia, das 9 às 13, completando essas 44 horas semanais. Pode ser feito de outras formas? Pode. Você pode dividir 44 horas de segunda a sábado, fazendo eu trabalhar 7 horas e 20 minutos por dia. Uma jornada de 7 e 20 minutos por dia, vezes 6 dias de trabalho, vai resultar nas 44 horas. O mais difícil aí são os porteiros, né? Porque ali eles trabalham numa dinâmica diferente, você não pode exclusivamente conceder folgas aos domingos, e aí entra as confusões de escalas, que é, você tem que elaborar uma escala de trabalho
que faça ele trabalhar 7 horas e 20 por dia, tendo uma folga semanal. Então, você não pode deixar de cumprir essa folga semanal. E pegando a pergunta do colega Rui, que colaborou aí, Uhum. a determinação legal é de que você não ultrapasse o limite de 2 horas extras diárias. Então, de novo, eu vou pegar o gancho das férias. O que acontece muitas vezes? Você tem lá um time de portaria, 4 porteiros. Estão trabalhando corretamente, cada um dentro das suas 7 horas e 20, fechando o turno de 24 horas. Só que aí um deles entrou em férias. E, por algum motivo, ou uma falha da gestão, ou uma falha de sinalização do zelador, que pode ser do seu próprio zelador, às vezes ficou na mão do zelador a incumbência de fazer esse gerenciamento, o que ele faz? Ele estabelece que os outros 2 porteiros que sobraram vão trabalhar 12 horas cada um, e aí você está excedendo esse limite legal de horas extras, ou, Uhum. pior do que isso, você concede folgas trabalhadas durante aquele período inteiro para os porteiros que ficaram trabalhando na ausência daquele que estava em férias. Então, isso vira uma bola de neve dentro do condomínio. E, de novo, no decorrer de 12 meses, você teve essa situação 4, 5 vezes ao ano. Quando chegou no final do ano, você criou um passivo enorme. Não só no momento que você pagou naquela folha atual, como você vai pagar no 13º, você vai pagar nas férias, isso vai compor a remuneração dele para verbas rescisórias. Então, tudo está relacionado a um planejamento estratégico Impacta em que falta no tudo. condomínio. É isso aí. Aham. Nossa, precisa. O planejamento é super importante. Super Faz toda a importante. diferença. Perfeito. Elvis, tem uma pergunta que a Eliana fez. Eu vou casar com uma pergunta que o Rui fez sobre o uso de terceirização. A Eliana pergunta assim: como resolver Ministério do Trabalho com terceirização? Me parece que ela teve problema de Ministério do Trabalho com terceirização, que teoricamente não era para ter, Eu né? suponho, eu E suponho aí, que tenha acontecido um problema aí. é, e aí a pergunta que eu queria complementar do Rui é que ele fala se pode usar a terceirização para cobrir férias de funcionários fixos, funcionários próprios. Maravilha. Então vamos lá. A do Rui que é mais simples. Rui, você pode sim, tá? É muito comum, a gente até sugere isso, muitas vezes. Eu trabalho a organização da escala nos casos de férias, no condomínio, oportunizando para o faxineiro fazer uma cobertura de portaria. A gente já aproveita para treinar ele para ser um futuro porteiro e terceiriza a mão de obra de limpeza. Então eu contrato, primeiro é assim, faço um planejamento de férias. Eu vou lá, estabeleço que no período de 90 dias eu vou conceder férias para os meus 4 porteiros. Então, você pode fazer lá 1/3 de abono pecuniário, concede 20 dias de férias para cada um. Eles ficam felizes porque 20 dias satisfaz a necessidade do descanso e 10 dias vira remuneração para ele, que não deixa ele tão liso, né, no linguajar deles. E com isso, você aproveita o seu faxineiro, treina ele, prepara ele para cobrir férias dos porteiros e coloca uma mão de obra de limpeza terceirizada, que é muito mais fácil de conduzir, independe de conhecer morador, independe de saber a rotina do condomínio, cria um cronograma adequado de limpeza para te cobrir durante 90 dias e conta com uma empresa terceirizada para te fazer isso. É muito simples, muito fácil. Se precisar organizar qualquer tipo de tarefa diferente ali na limpeza, você consegue fazer facilmente. Então, funciona muito bem, tá? É muito boa dica e muito bem aproveitada. Eu esqueci o nome da colega que passou a outra pergunta. Eliana. Eliana. Eliana, vamos lá. Eu imagino
que você tenha caído num problema que já foi muito maior, graças a Deus hoje está menor, mas ainda tem muito no mercado. As terceirizadas visando reduzir custos, né, na sua mão de obra, ofertando um serviço para você a um custo menor, elas adotam um critério de escala chamado 4x2. A escala 4x2 significa que coloca o funcionário para trabalhar jornadas de 12 horas de trabalho, 4 dias seguidos, concedendo 2 de descanso. E essas escalas foram proibidas pelo Ministério do Trabalho há cerca de uns 10 anos, pelo menos. Tá? Era muito comum ser utilizada, mas aí o Ministério do Trabalho entrou em ação e falou assim, olha, esse tipo de escala está proibida. Escala de trabalho de 12 horas de trabalho, lembra do que eu falei que não pode ultrapassar 2 horas extra por dia? Então vamos lá, quando eu ultrapasso 2 horas por dia, entro numa jornada de 12 horas, isso significa dizer que eu tenho que trabalhar dia sim, dia não. 12 por 36. Eu trabalho hoje e descanso amanhã, e assim sucessivamente. Só que, infelizmente, no mercado ainda temos algumas empresas terceirizadas reduzindo o custo e oferecendo essa mão de obra de 12 horas na escala 4x2. Se você teve problema, certamente você teve problema por causa disso, tá? Só para vocês entenderem o impacto disso. 4x2 significa que onde deveriam ter 4 profissionais trabalhando de portaria, consegue-se fazer essa jornada com 3. Mas você está sobrecarregando os 3 funcionários lá numa jornada excessiva. E o Ministério do Trabalho realmente pega pesado em cima disso. Então, se é esse o teu desenho, fuja disso, peça para corrigir. Não tem problema manter as 12 horas, mas tem que ter 4 funcionários trabalhando dia sim, dia não. Perfeito. Excelente explicação, Elvis. O Carlos, ele trouxe uma pergunta também aqui. Vou ler para você. Pois não. Em uma jornada 6x1, com folga às segundas-feiras, como fica a obrigatoriedade de folga aos domingos para homens e mulheres? Ô, Carlos, eu quero agradecer sua presença. O Carlos é um grande amigo, síndico profissional, Ai, conhecido, que legal. excelente profissional por propósito. Deixa eu explicar aqui para vocês. 6x1 significa o seguinte, vamos entender que a semana tem 7 dias. Se eu falar que é 6x1, eu estou falando que a pessoa folga sempre no mesmo dia da semana. Se eu Uhum. entender que é de segunda a sábado, a folga é todo domingo. Ok, que de segunda a sábado são 6 dias. Até aí, perfeito. Não tem problema a pessoa folgar todo domingo. Agora, eu não posso trabalhar uma escala 6x1, onde a folga da pessoa é todo sábado. É toda Uhum. sexta, é toda quinta, é toda quarta. Porque qualquer modelo que você falar 6x1, a folga está fixa em um dia só. Então, esse modelo de Uhum. escala, primeiro, que ele não é legal, ele não é correto, a não ser que seja segunda a sábado trabalha e domingo descansa, ok? A Uhum. questão, se você precisa adotar um critério desse, eu não consigo ver meios, motivos claros para isso, mas vamos dizer que você precise que a folga dos seus faxineiros seja toda segunda-feira, porque tem um volume alto lá de festas nos sábados, domingos, e é importante eles estarem lá. Você vai ter que dar uma folga de ajuste, que a gente fala. Além da folga de toda segunda-feira, você vai ter que, pelo menos uma vez por mês, dar uma folga para ele no domingo. Então, o que você faz? Toda segunda é sua folga, e uma vez no mês, no calendário, você dá um domingo para o faxineiro do sexo masculino. Na questão do sexo feminino, complica um pouco mais. Porque Tem outras coisas aí, né? a mulher ela tem uma proteção a mais. Ela tem direito a um domingo a cada 15 dias. Então, vamos dizer que o seu time é de mulheres. Você vai fixar as folgas delas todas as segundas e vai, a cada 15 dias, dar uma folga adicional para ela no domingo. Fica um pouquinho mais difícil de fazer a gestão, né? Mas é realmente um direito que a mulher tem.
Entendi. Espero que a gente tenha respondido, Carlos. Vamos lá. Quanto à rescisão de contratos, que é um ponto bem importante, né, Elvis? Sim. Quais são as obrigações do condomínio nesse momento? Olha, a rescisão de contrato, ela tem, como é que eu posso dizer? Um processo mais burocrático a ser feito, que é a comunicação, né? Como que vai ser essa dispensa? Ah, essa dispensa vai se dar com aviso prévio indenizado? Essa dispensa vai se dar com aviso prévio trabalhado? Então, são questões burocráticas que têm que ser previamente analisadas. Se é uma demissão normal, independente de ser indenizado ou trabalhado, tem que ter uma comunicação formal. Você precisa notificar o funcionário de forma formal, forma escrita, deixando claro ali qual é a data do desligamento, quais são os prazos para recebimento, como que vai ser conduzida. No caso do aviso prévio trabalhado, ele tem a opção de escolher entre trabalhar 30 dias com redução de 2 horas diária, ou trabalhar no horário normal, porém com uma redução de 7 dias, ele vai trabalhar apenas 23. Tem questões aí de tempo de aviso prévio, que também foi modificado de acordo com o tempo de serviço. Então, uma parte disso você vai indenizar, não tem como fugir, vai ter que ser remunerado. Tem a parte do exame médico demissional, assim como tem lá na parte da admissão, o exame admissional, tem a parte do demissional. Tem a questão de homologação, que hoje não é mais obrigatória. Depois da reforma trabalhista, você não precisa mais conduzir o empregado até o sindicato, mas você tem que fazer isso de forma bem feita, esclarecendo todas as verbas rescisórias, tudo aquilo que está sendo pago. Tudo isso evita questões judiciais futuras, né? Fazer esse processo todo formal, documentado e preciso, né? Você precisa entregar documentação relativa a seguro-desemprego, fundo de garantia, fazer essas liberações. Então, é um processo um pouquinho mais burocrático, mas extremamente importante para poder evitar problema trabalhista. Com certeza. Você poderia citar, assim, os principais erros que acontecem neste momento que podem gerar algum processo para o condomínio? Olha, de novo né? Não é no momento rescisório que acontecem os erros. O que Antes. mais gera problema trabalhista, é horas extras. Então, é essa jornada de trabalho mal distribuída, essas escalas de folga mal elaborada, essa falta de cobertura nas ocasiões de férias, tudo isso gera horas extras, extrapola esse limite legal de 2 horas diária, descumpre a regra de descanso da folga semanal, e isso vai gerar uma consequência lá numa ação trabalhista. Outro ponto que gera muita ação trabalhista a questões das normas de segurança e saúde do trabalho. Boa. Falta de entrega de equipamento de proteção EPI. individual, Uhum. insalubridade. Então, vê, ó, a norma regulamentadora PPRA, né, extinta PPRA, que é a que mapeia os riscos ambientais do condomínio, ela agora foi substituída a partir de janeiro pelo Programa de Gerenciamento de Risco, que é chamado de PGR. Se tornou muito mais amplo e muito mais importante isso. Você precisa, no momento de contratar um funcionário, entender qual é o ambiente de trabalho com que aquele funcionário está exposto e entender quais são os equipamentos que ele precisa utilizar para evitar algum tipo de contágio, contaminação. Vamos pegar o exemplo do faxineiro. Ele precisa de bota, luva, em alguns casos de máscara, capacete. Dependendo do empreendimento, são vários os EPIs Aham. utilizados. E aí chega lá, no momento rescisório, ele foi embora, entra com uma ação e ingressa pedindo para você, né, para o condomínio, um adicional de insalubridade, porque ele alega que ele trabalhava sem utilizar esses equipamentos. Ou
ele recebeu esse equipamento uma vez quando ele entrou no condomínio. E E depois nunca nunca mais. mais foi substituído, né? Aquilo defasou. E aí a gente tem casos até mais graves, onde de fato gerou afastamento do trabalho, onde de fato foi identificada um problema de saúde, um acidente de trabalho correspondente à falta do uso do equipamento. Então, hora extra, folga trabalhada, normas de segurança e saúde do trabalho, EPI, acúmulo de função, jornada excessiva, isso é o que mais tem nas ações. Mas uma dúvida sobre EPI. E se o funcionário recebe novo, porém não usou, e lá na frente ele pediu, tem como o condomínio fazer alguma coisa para se proteger nesse sentido? Então, o que pesa aí é que a obrigação é do condomínio, né? O que Uhum. você tem que fazer? A obrigação do condomínio é fornecer, orientar e treinar. Então, você tem que fazer tudo isso mediante um termo de responsabilidade. Você tem que entregar, validar, desmembrar o que você está fornecendo, data, equipamentos, colocar o certificado de aprovação desses equipamentos, deixando claro que foi entregue, colher a assinatura do empregado, se certificar que ele está realmente utilizando, né? Então, tem ferramentas e documentos onde você formaliza isso e se resguarda. Agora, de novo, não adianta fazer isso só na entrada. E daqui Sim, 6 meses? Será que aquela bota ainda está adequada? Será que a luva ainda é suficiente? Será que não chegou o momento de trocar? Então, o que eu vejo de gap no condomínio é a falta desse acompanhamento. E aí eu preciso defender os profissionais das administradoras que eles não conseguem fazer esse trabalho lá do escritório. Você precisa ter, por isso a importância de uma consultoria trabalhista, alguém que esteja olhando para aquilo que nem a administradora consegue olhar, e muitas vezes o síndico também não, né? Alguém que monitore isso para você. perfeito, excelente. Duas perguntas ainda que o Rui fez pra gente. O Rui tá super participativo, hein? Gostei de Estou ver. adorando o Rui, hein? Quero conhecê-lo depois. Vamos conversar, Rui. Ele falou assim: funcionário indisciplinado na portaria. Qual é o procedimento correto para documentar essa indisciplina? Dá advertência, mas ele não quer assinar. O que se faz? E aí, uma outra pergunta que ele fez também, se quiser emendar nas respostas, Elvis, Então, que a gente está se aproximando do nosso final, vamos lá. sobre LGPD. Se tu tiveres alguma coisa para falar sobre LGPD, dados de funcionários, tá? Tá, ok. Então vamos lá. As questões de disciplina, eu peço sempre para mensurar até que ponto vale a pena aplicar a advertência. Porque assim, o fator indisciplina normalmente está condicionado a uma indisposição já do funcionário em permanecer no seu quadro. Então, o primeiro passo é ter uma conversa franca com esse funcionário para entender qual é a disponibilidade dele em continuar trabalhando com você. Porque se ele estiver insatisfeito, seja por questão remuneratória, seja por questão pessoal, que ele quer transitar para um outro rumo na sua vida pessoal. São inúmeras as possibilidades. Às vezes você tem lá um funcionário que está prestes a se aposentar, ou já se aposentou, e ele já não está mais a fim de continuar no trabalho. Então, a primeira coisa é entender por que ele gera essa indisciplina. Porque a indisciplina normalmente não é o problema. O problema está algo por trás dessa indisciplina. A indisciplina pode estar sendo uma forçação de barra para poder ser desligado. Então, vale a pena essa Tá conversa de mascarando diálogo. alguma coisa. Está mascarando alguma coisa maior. E aí, tem ferramentas, tem elementos. Você hoje consegue fazer o comum acordo, que também veio na reforma trabalhista. Você descobre que o funcionário não quer mais continuar, você faz um comum acordo com ele. O comum acordo, ele reduz pela metade
o pagamento da indenização por aviso prévio, o pagamento da multa dos 40% do fundo de garantia, isso reduz para 20%. Então, tem facilitadores que talvez caibam aí nesse bolso e satisfaça as duas partes. Agora, vamos lá. Qual é a ordem de punir para as indisciplinas? É a advertência mesmo. Primeiro, advertência formal, né? Você pode dar 2, 3 advertências. Não existe uma regra específica em legislação, mas o padrão é, você adverte 3 vezes, você dá pelo menos 1, 2 suspensões, mas eu digo assim, isso tem que ser medida corretiva, para você arrumar um rumo, voltar o funcionário para uma rota. Se for para só puni-lo por um ato que ele está querendo forçar uma barra, isso não vai te levar a nada. Você não vai Não vai conseguir melhorar. recuperar essa pessoa. Talvez ela até piore. Viu? Então, isso não é... Isso é uma ferramenta, como o próprio nome diz. Eu estou advertindo para corrigir uma rota, para falar para você, olha, você está indo para a esquerda e eu quero que você vá para a direita. Tudo bem? Estamos conversados? Formaliza aqui para mim. E ele se negando a assinar, você colhe a assinatura de 2 testemunhas para validar que aquela informação foi passada para ele. Perfeito, ótimo. E a outra Pegando... pergunta do Rui era sobre LGPD. LGPD, aí é uma parte jurídica, mais específica. Teria que tratar isso com um especialista mesmo nessa área. Mas cada condomínio vai precisar, de fato, se adaptar à sua estrutura, à sua organização, como que você recebe visitantes, como que você cadastra esses visitantes, como que é a sua relação com fornecedores. Então, como é algo muito específico de cada condomínio, cada um vai ter que criar o seu desenho. Nesse caso, eu recomendo que você contrate um especialista, um advogado de preferência, especialista em LGPD, que possa fazer esse desenho com você, mapear os processos que estão em risco no seu condomínio e escrever lá quais são os meios de mitigar o risco de vazamento de dados. Tá? Mas esse trabalho é bem detalhado e bem específico de cada um mesmo. Porque o que eu faço aqui para mim, talvez não sirva aí para você. Tá? Então, a recomendação é contratar alguém para te ajudar nesse processo. Perfeito. Acho que sanamos todas as dúvidas, mas se ficou alguma dúvida pendente, mandem no nosso direct, que se o Elvis puder, eu incomodo ele mais um pouquinho. Pode ser, Elvis? Pode ser, pode contar comigo. A gente cria um conteúdo, depois manda para vocês. Elvis, que mensagem você poderia deixar para a gente concluir? Fale um pouquinho mais do seu trabalho, deixe os seus contatos, fica à vontade, a palavra está com você. Ótimo, vamos lá. Falei no início, né, da minha carreira de 28 anos, né, desenvolvida dentro das empresas. De 2017 para cá, nos últimos 5 anos, eu fiz um pouco de uma transição, posso chamar assim, embora eu ainda esteja dentro de administradoras de condomínios, que aí eu continuei assistindo o meu mercado, o meu povo, meu público de RH, que eu sou super solidário com eles, porque a gente sofre muito dentro lá da administradora com o volume de processos, o tanto de demanda que tem, as inconsistências dos portais que a gente tem que enfrentar, o próprio e-social, conectividade, CFIP. Então, estou muito solidário a minhas equipes, a galera das administradoras, mas passei a fazer esse trabalho de consultoria junto também aos síndicos. E esse trabalho junto ao síndico trouxe esse planejamento, essa estratégia, esse olhar voltado para a mitigação do risco trabalhista, para você se antecipar às demandas. Então, você vê, às vezes a pessoa lá na administradora, ela recebe um aviso de férias com um prazo menor do que o legal. Para você conceder férias para um funcionário, você tem que avisá-lo com 30 dias de antecedência. E essa informação, muitas vezes, não chega na administradora com 30 dias.
Eu, junto ao síndico, consigo planejar, organizar tudo isso, deixar com que ele evite esse risco trabalhista, passando essa programação para a administradora com tempo hábil, atestados médicos, questões de afastamento, toda essa transição de informação. Olha, qual o ponto mais adequado para você utilizar no seu condomínio? Qual o modelo de ponto? Então, eu virei um braço da administradora e outro do síndico, fazendo a junção de um trabalho melhor. Eu chamo da estratégia à execução. Em muitos momentos, a coisa falhava entre a estratégia e a execução. E aí eu estou no meio de campo aí para ajudar as duas pontas a fazer desse mercado condominial um mercado melhor, sem contar, né, gente, que o maior custo do condomínio é a folha de pagamento. Representa cerca aí de 70% da sua despesa. E por que não olhar com carinho para esse item tão importante que é o que representa mais aí na sua conta, né? Obrigado mais uma vez, Andriele. Foi um prazer estar com você. Quero voltar aqui com você com algumas promoções, hein? A gente tem que bolar uma promoção Sim, junto. Meio que boa. os primeiros 10 síndicos que abrirem uma conta com o Condoconta, a gente dá uma análise de folha. Podemos bolar alguma coisa Ó, assim, vamos alguma parceria. conversar. Gostei, gostei. Elvis, a gente agradece muito você ter aceitado o nosso convite. Adorei a nossa conversa. Aprendi muito, muito mesmo. É um assunto complexo, não é fácil. E os síndicos e gestores precisam, né, desse amparo. Sozinho fica muito mais difícil, tendo ajuda profissional fica muito mais leve, né? E o Concordo. objetivo dessa live hoje era justamente proporcionar esse conteúdo para a Alfa Hidráulica, que pediu aqui uma opinião sobre funcionário terceirizado ou orgânico. Teremos uma live apenas sobre isso em breve, nas próximas semanas. Acompanhe o nosso Instagram, a gente vai divulgar a data, tá bem? Mas também fique à vontade para chamar o Elvis aí no Instagram dele, se desejar, para falar sobre isso, né, Elvis? Fica à É, vontade, pode me procurar. Agradeço de novo. Quem quiser o contato do Elvis também chama a gente no direct, que a gente troca ali os contatos. E você que não conhece ainda o Condoconta, recomendo que visite o nosso site agora em seguida da live. O link está na bio do nosso Instagram. Baixe o aplicativo, abra a conta do seu condomínio. É de graça e leva poucos minutos. Também temos receita garantida para garantir o caixa do seu condomínio e essa folha de pagamento não atrasar, bater todo mês certinho na conta dos seus funcionários e financiamento condominial também para tirar todos os seus projetos do papel. Então conheça o Condoconta, transparência não tem preço nem tarifas e até semana que vem. Elvis, um prazer. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Andriele. Um abraço a todos. Tchau, tchau.